Olá, povo de Deus, tudo bem? Aqui é o Zé Farias, como é que você está? Eu quero deixar uma mensagem para você hoje que talvez você nunca tenha ouvido, ou lido, ou meditado no versículo que nós iremos meditar da forma que você vai ouvir agora. Jesus era um grande investidor. Você acredita que Jesus era um grande investidor e ele ficou bilionário por causa desse investimento que ele fez? Então medite comigo nesse versículo muito conhecido, talvez um dos mais conhecidos no mundo, que é João 3,16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu único filho, ou seu filho unigênito, único. Com que finalidade? Para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Estou lendo pausadamente para você meditar comigo nesse versículo. Talvez você conheça esse versículo, você já leu, já falou para outras pessoas, mas talvez você ainda não meditou. A palavra de Deus não manda nós lermos a Bíblia. A palavra de Deus manda nós meditarmos na Bíblia. Porque Deus amou ao mundo. Quando a Bíblia está falando mundo, está falando de homens, mulheres, ser humano, você e eu. Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu único. Jesus era o único. Deus não tinha muitos filhos, nem mais de um filho. Único, unigênito, único filho. Deus poderia ter dado para salvar você e eu, sacrificado para salvar você e eu, um querubim, um serafim, um anjo, um arcanjo. Mas ele pegou o que ele tinha de melhor e entregou por você e por mim. Seu único filho. Com que finalidade? Para que todo aquele, aí está envolvendo você e eu, todo aquele, toda aquela, todo ser humano, você, eu, qualquer pessoa que estiver assistindo esse vídeo, qualquer pessoa que já meditou neste versículo bíblico e entendeu, todo aquele que nele, em Jesus, crê. Crer não é acreditar. Tem gente que fala assim, não, eu sou religioso, eu acredito em Jesus, mas a atitude da sua vida mostra que ela só acredita em Jesus. Acreditar aqui no original é crer, se entregar, fazer dele o seu Salvador e seu Senhor pessoal e viver uma vida que, de acordo com a palavra de Deus, mostra que ela está crendo e ela está correspondendo. E se ela assim fizer, ela não vai perecer. Você já parou para meditar nesse perecer? Quando a Bíblia diz que quem nele crê não vai perecer, agora aplica o antônimo dessa frase. Imagina se você não crê, imagina se nós não crermos, não nos entregarmos a Jesus como Ele sendo nosso Senhor e nosso Salvador, nós iremos perecer. E o que significa perecer? Perecer é perder a salvação. Porque nós, sem Jesus na nossa vida, nós somos meros pecadores religiosos. Mas uma vez que nós fizemos de Jesus nosso Senhor e nosso Salvador, Ele passa a ser o nosso dono, o nosso proprietário, ele é dono de nós. Então a gente, por causa dessa atitude, não vai perecer. A gente vai ter uma vida com ele eterna. Então Jesus fez um grande investimento. E quem foi o alvo do investimento de Jesus? Foi você e eu. Jesus investiu em você. Jesus investiu em mim. Ele se entregou por nós. Isaías 53 diz que ele, como uma ovelha muda, ele foi ao matadouro, consciente do que estava fazendo, consciente do sacrifício que ele ia fazer para você e eu não perecermos, mas termos a vida eterna. E o profeta Isaías, no capítulo 53, no versículo 11, eu amo demais o profeta Isaías, que é o profeta messiânico, é um homem que viveu 740 anos antes de Jesus vir à Terra, e ele já via Jesus vindo à Terra e já sabia o resultado, porque o Espírito Santo revelou a ele, e ele já falou para aquele povo, o povo de Israel, o trabalho de Jesus, o ministério de Jesus e a finalidade do ministério de Jesus, que era nos salvar. Então, no capítulo 53, no versículo 11, Isaías diz que Deus viu o resultado do penoso trabalho de Jesus. O trabalho de Jesus não foi só o ministério, não foi só ser chamado de endemoniado pelos religiosos, chamado de beberrão pelos religiosos, comilão. O trabalho de Jesus foi a cruz, ir para a cruz, morrer como um assassino, como um malfeitor, assumindo o meu pecado, o seu pecado. Então Isaías diz, por revelação do Espírito Santo, que Deus viu o resultado do penoso trabalho de Jesus e ficou muito satisfeito.
Então Deus fez um investimento em Jesus, investindo em você e em mim. E o resultado desse investimento foi eu e você crendo em Deus, foi eu e você sendo salvo. Então Jesus fez um investimento na nossa vida e ele se tornou um milionário, um bilionário, digamos assim. Por quê? Porque hoje quantos bilhões de cristãos existem no mundo? Você e eu, salvos, redimidos, com a possibilidade, para quem não entregou a vida para Jesus ainda, com a possibilidade de crer, de se tornar um filho de Deus, de nascer de novo. E quantos milhões de cristãos já não nasceram e viveram uma vida com Deus e morreram, estão esperando a salvação desde a ressurreição de Jesus até hoje. Nesses 2000 anos de cristianismo, nesses 20 séculos, quantos cristãos, quantos milhões de cristãos já passaram pela vida, por esse mundo? Você imaginou quantos milhões de cristãos nós iremos nos encontrar com ele na eternidade? Na eternidade, com quantos milhões de irmãos salvos nós iremos conviver? Então, quando Deus olha para o resultado, ele se alegra. Quando Jesus olha para o resultado do seu penoso trabalho, ele se alegra. Tomara que ele se alegre com você e comigo, com as nossas atitudes, com a correspondência, que a gente corresponda com a altura do tamanho sacrifício de Jesus. Muitas vezes, quando nós falamos de Jesus para alguém e para o plano que Deus tem para ela de salvação, a pessoa diz assim: olha, eu não quero me envolver com religião, eu estou bem assim, eu não quero. E outra coisa, quanto à salvação, se Deus quiser, eu serei salvo. Mas é importante nós entendermos e conhecermos a palavra de Deus. Eu quero ler com você o que está escrito em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4, que diz assim: porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. O que é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador? Que deseja que todos, aí envolve você e eu, Deus quer que todos os homens sejam salvos. Então, se você nunca tinha ouvido esse versículo, acabou, não tem mais desculpa. Deus quer que você seja salvo. E você quer ser salvo? Ou você acha que só pelo fato de você ser um religioso você vai ser salvo, sem corresponder com o sacrifício de Jesus? A vontade de Deus é que todos sejam salvos. E não só sejam salvos, mas que cheguem ao pleno conhecimento da verdade. A palavra de Deus é a verdade. Deus quer que você seja salvo e se encha da palavra ao ponto de você ser conhecedor de toda a verdade. Porque você sendo conhecedor de toda a verdade que Deus preparou para você, você vai viver uma vida boa, nós iremos viver uma vida plena e ainda teremos condições de abençoar outras vidas também. Porque você e eu somos a maneira legal pela qual Deus atua na terra. Deus quer salvar você, Deus quer salvar a mim, Deus quer que sejamos salvos para que nós tenhamos condições de chegar ao pleno conhecimento da verdade e outras pessoas serem alcançadas através de você e de mim. E eu quero ler também com você Hebreus capítulo 3, versículos 7 e 8, que diz: portanto, como diz o Espírito Santo, se hoje, você ouvir a voz do Senhor, não endureça o seu coração, como foi na provação ou na tentação no deserto. Se você ouvir a voz de Deus hoje, Deus fala através da palavra e através de alguém, se você julga que Deus está me usando, se você julga que quando você lê a palavra de Deus, a Bíblia, é Deus falando com você, então o recado é: não endureça o seu coração, como fizeram na tentação, na provocação no meio do deserto. Esta passagem significa dizer que se nós ouvirmos a palavra de Deus hoje, nós não devemos fazer como os hebreus fizeram. Os judeus, eles resistiram Deus no meio do deserto, desobedecendo a Moisés, desobedecendo a Arão. Eles viram a glória de Deus quando tirou eles do Egito. E no meio do deserto, eles desconsideraram tudo aquilo que Deus havia feito por eles. E eles tentaram Deus, provocaram a ira de Deus e veio juízo sobre eles. E eles pereceram. Aqueles homens, aquelas mulheres que saíram do Egito não entraram na terra prometida, não porque Deus não quisesse, mas por causa da resistência do seu coração duro. Depois de ver tantas maravilhas, eles provocaram a ira de Deus no meio do deserto, fazendo um bezerro de ouro e adorando no lugar de Deus. E ainda, sem falar da rebeldia que eles
se voltaram contra Moisés e não obedeceram, não considerando nem mesmo a liderança de Moisés, quando Deus, por muitas vezes, deixou claro que Moisés era servo de Deus, Moisés falava com Deus e Moisés era a boca de Deus para ajudar aquele povo. Então o Espírito Santo está dizendo, se você hoje ouvir a voz de Deus, não endureça o seu coração. Sabe, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu sei que você sabe disso, mas só como acréscimo. Muitas pessoas que passam pela nossa vida podem fazer a gente feliz. Marido, mulher, filho, patrão, sócio, né? As pessoas podem nos presentear com as melhores casas, o marido, a esposa, o pai, a mãe. Podem nos presentear com carros. A vida pode nos dar belas casas, belos carros, roupas, joias, dinheiro, oportunidades. Mas no fim, tanto aquele que nos abençoou vai morrer, quanto nós também iremos morrer. No fim, tudo perece, tudo passa, tudo acaba. A vida é só uma passagem, a preparação para a vida eterna é aqui também. Então, tem gente que fala assim, eu não quero Jesus, porque se eu assumir um compromisso com Jesus, eu vou me comprometer com o meu marido também, eu vou ter problema com a minha esposa, com o meu patrão, eu vou ser demitido do emprego. Mas tudo passa, tudo perece, tudo acaba. O que não acaba é a vida eterna, e é aqui que nós decidimos onde nós iremos viver a eternidade. É aqui, é ainda em vida, que nós decidimos aonde nós iremos passar a eternidade. Se com Jesus, se com Deus, se no reino de Deus, ou se nós iremos perecer, perdendo a salvação e passando a eternidade no inferno. Jesus, nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, ele fala mais do inferno e do diabo do que do reino de Deus e do Espírito Santo. E todas as vezes que ele se refere a esse lugar, dizendo que é um lugar real, ele diz, se for para a pessoa nascer, viver, envelhecer e perder a salvação, é melhor que ela nem tenha nascido. Então é de suma importância nós entendermos que Deus tem um plano para a nossa vida. É de suma importância entendermos que Deus é o maior interessado que nós sejamos abençoados, mas não só abençoados, que nós tenhamos vida eterna com Deus. Porque Deus criou o homem não para perecer, mas ter vida eterna com Ele. Então este é o recado de Deus para você nesse dia, nesse horário, nesse momento que você estiver assistindo esse vídeo. E se você já é cristão, fortaleça a sua fé, se encha da palavra de Deus. Esse canal tem por objetivo encher você da palavra de Deus, trazer conteúdo que possa edificar a sua vida, que você seja uma bênção e que você não ande duvidoso da bondade e do amor do Senhor. Então Jesus investiu em você, não desperdice nenhuma oportunidade de estar com Ele, de se encher dEle, de conhecê-lo mais. Então Deus te abençoe, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!